Neste ano, o tradicional Automóvel Clube de Barbacena está celebrando os seus 80 anos. E a iniciativa foi de um grupo de barbacenenses influentes como os saudosos Dr. Zezinho Bonifácio, à época deputado federal, o advogado Anuar Fares, Dr. Martim Paulucci, Dr. Geraldo Xavier, Dr. Manuel Geraldo de Campos, entre outros. O clube foi palco de grandes histórias que marcaram gerações, com fatos também e curiosidades que serão contadas agora pelo historiador Edson Brandão. Ele está ao meu lado e a nossa conversa começa com a primeira pergunta. Historiador Edson Brandão, por que Automóvel Clube? Boa pergunta, Luiz Lúcio. Para você e os nossos amigos da 93, o que eu posso contar é que na primeira metade do século XX era muito comum se formarem os automóveis clubes. Os automóveis ainda eram artigo de luxo, era uma coisa diferente. As ferrovias ainda dominavam o Brasil, poucas estradas de rodagem, e os automóveis eles eram praticamente como veículos de esporte, mais do que veículos utilitários, como a gente entende hoje. Então, os amantes dos automóveis, os automobilistas, eram verdadeiros aventureiros e tinha muita gente que gostava disso. Então, dentro dessa temática, que era muito moderna para a época, resolveram dar ao clube essa personalidade de um automóvel clube. E é tão curioso que no estatuto de fundação do clube, em 1949, constava que ele deveria ter um posto de gasolina próprio para atender os sócios e uma garagem, porque caso viessem visitantes de outros automóveis clubes do Brasil, e Belo Horizonte tinha um também muito importante, que aliás esse ano também está comemorando aí no caso seus 100 anos, eles eram recebidos em Barbacena, os automobilistas, e podiam guardar os seus veículos nos fundos do chamado Palacete Brasil, que é uma curiosidade também muito interessante da história do Automóvel Clube. Aliás, a primeira sede. E eu gostaria que você falasse desta curiosidade, Palacete Brasil. Pois é, o Palacete Brasil se encontra onde hoje está a sede mais antiga do Automóvel Clube, mas não é aquele prédio que a gente conhece, que hoje é uma unidade da Unipac. Naquela época, era um casarão da família do senhor José Manuel de Oliveira, e ele incorporou o nome Brasil ao seu nome porque ele foi um herói da Guerra do Paraguai e era um barbacenense que conduziu a bandeira do Brasil nos campos de batalha, e isso marcou tanto a personalidade dele que ele incorporou o nome Brasil ao próprio nome, virou um sobrenome da família. E em dado momento a família resolveu vender o casarão e lá foram os primeiros salões do nosso Automóvel Clube, que começou a receber a sociedade barbacenense em altíssimo estilo, porque o Automóvel Clube foi muito moderno para a época dele. Ele era muito voltado para os bailes populares, para as grandes festividades. O público em geral era muito bem recebido, não era um clube de elite. Começou com uma temática que até era mais elitizada, mas com o passar do tempo ele passou a receber todas as camadas da sociedade e promoveu eventos assim históricos ao longo de seus 80 anos de existência, claro. Edson Brandão, muitas curiosidades nestas primeiras décadas. Conte algumas, por favor. Bom, curiosidades são muitas. Essa, por exemplo, de ter um posto de gasolina no clube, é uma coisa inusitada. É uma história cheia de detalhes. Sim, muitos detalhes, porque eram os costumes da época. O Automóvel Clube promovia muitos eventos beneficentes, aliás, foram os primeiros bailes onde a sociedade comparecia e ajudava as pessoas carentes. E outra coisa curiosa, o Automóvel Clube é inaugurado ou é criado na mesma época que a Epicar vem para Barbacena, em 1949. Então, os primeiros visitantes e digamos assim, os frequentadores mais requisitados e sempre presentes nas festas do clube eram os cadetes e os oficiais da aeronáutica, que tinham praticamente cadeira cativa dentro da estrutura do Automóvel Clube, porque eles participavam de praticamente tudo, né? E, de certa forma, eles trazem esse ambiente mais cosmopolita, mais, digamos, moderno. Os outros clubes eram muito conservadores e muitas vezes nem promoviam os bailes de carnaval. Os primeiros grandes bailes de salão
de carnaval de Barbacena são justamente os do Automóvel Clube, que vai marcar, assim, gerações essa característica, né? Grandes bailes com grandes orquestras, né? Edson Brandão, na década de 50 surge algo muito especial para a cidade, especialmente para as mulheres, naquela época a tradicional Festa da Primavera. Pois é, o baile da primavera, ou a eleição da Rainha das Flores, é um dado curioso e ele é bem antigo na história do Automóvel Clube. Em 1953 foi realizado o primeiro deles. É a primeira vez que se associa a produção de flores, porque não eram só rosas na época que Barbacena produzia, também produzia os crisântemos, os cravos, e isso fazia a cidade muito conhecida fora daqui dos limites de Minas Gerais. E aí o pessoal do Automóvel Clube tem a ideia de fazer um desfile de beleza feminina associando as flores da cidade. E aí em 53 é realizado o primeiro baile da primavera, mas em 1957, na gestão do Mário Tomé da Silva, que era o presidente do Automóvel Clube, ele convoca Ana Mangualdi, a vice-presidente, que era uma pintora, uma professora de artes muito importante que existia em Barbacena, e ela faz uma decoração belíssima nos salões do clube, ainda ali na Praça dos Andradas, né? No Palacete Brasil. E as moças mais representativas da sociedade de Barbacena desfilam, cada uma representando um tipo de flor, né? Tinha a miosotis, rosa, cravo vermelho, a flor do ipê. Então, várias moças participam desse concurso e a Thaís Araújo é eleita a primeira rainha das flores de Barbacena. Provavelmente, com essa iniciativa, lá nos anos 60, quando é criada a Festa das Rosas, provavelmente a inspiração para o Baile das Rosas vem desse movimento que o Automóvel Clube fazia com muito brilhantismo e era um sucesso retumbante. Podemos dizer, então, que o Automóvel Clube de Barbacena era o palco central da beleza de Barbacena. Sim, nesse aspecto, todas essas movimentações sociais, e sempre com coisas inovadoras, o clube nunca ficava repetitivo, né? Teve uma época que as festas juninas também eram muito famosas. Um outro detalhe, aí paralelo ao Baile das Flores, são as festas juninas. Uma delas, inclusive, eles queriam trazer aí o rei do Baião, né? o Luiz Gonzaga. Não foi possível na época, por várias razões, mas eles fizeram a festa do Baião, que tinha a dança típica do Nordeste, que é uma coisa que os barbacenenses nunca tinham visto até então, né? Aí vinham artistas da Rádio Tamoio de Belo Horizonte, pessoas conhecidas do meio artístico, né? Para promover esse tipo de coisa. Então o Automóvel Clube nunca ficou na mesmice, ele sempre inventou algo diferente e sempre envolveu a sociedade barbacenense, porque eram muito ativos os seus diretores e criativos nos seus eventos. Mas isso nós estamos falando do Automóvel Clube que funcionava na Praça dos Andradas, número 39, que era o endereço original, mas ele não ficou a vida toda ali naquele local. Onde funcionou a Rádio Correio da Serra. E aí você vai agregar outras coisas importantes, como a sede da Rádio Correio da Serra, que estava ali acoplada àquele movimento social todo, mas aquela área foi ficando pequena, o centro foi ficando cada vez mais difícil de ter acesso, estacionamento, e da virada dos anos 70 para 80, que vem uma grande revolução feita por ele, pelo nosso querido Zé Bodeco. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, ele marcou a história no Automóvel Clube. Sem dúvida, o pai dele inicia lá com essas pessoas todas ilustres que você citou no início da matéria. Teve um papel de grande importância. Total, mas aí, na virada aí dos anos 70 para 80, o clube estava um pouco decadente, já não tinha mais a mesma movimentação de outrora, e aí surge o Zé Bodeco, né, com a sua animação, com a sua capacidade de mobilização, e é ele que consegue articular um dado muito importante, um fato que muda a história do clube. Eles conseguem adquirir a antiga fábrica de seda que funcionava ali na Rua do Campo, e naquele galpão que era uma área industrial, eles fazem ali toda uma remodelação do espaço
e é o Automóvel Clube que a gente conhece e gosta tanto hoje. Criando um Né? novo Automóvel Clube. Ele muda o paradigma, porque aí o clube passa a ter mais capacidade de receber público, ele acaba tendo também alguma possibilidade de lazer, de esporte, com as piscinas, né, que eram muito frequentadas na época, e muda a história do clube e traz o clube para a vitalidade que ele tem até hoje, né, com todas as mudanças que foram proporcionadas em ter aquele novo espaço. Então você diria que a relação de Barbacena com o Automóvel Clube ela é marcante? Ela é intensa e ela tem um dado muito curioso. O Automóvel Clube passa a ser, assim, durante muito tempo, o principal endereço para o Carnaval de Salão de Barbacena. Foi talvez a entidade que mais incentivou o Carnaval de Salão, com grandes bailes, com grandes eventos sociais, e depois, já na era lá do Zé Bodeco e dos novos diretores, passa a ser o local onde as escolas de samba, que eram muito influentes na década de 70 e 80, lançam seus sambas enredos, promovem bailes para arrecadar fundos. Então, uma coisa que nós podemos dizer é que o Automóvel Clube foi meio que assim, na época tinha até um slogan, que era a Casa do Rei Momo, né, o Salão do Rei Momo, justamente por dar essa força, ter esse carinho, especialmente com o Carnaval barbacenense. Coisa que, infelizmente, hoje não existe mais, assim, de uma forma mais ampla. O Automóvel Clube, sim, continua promovendo os bailes e realizando os eventos onde os carnavalescos ainda podem se manifestar. É uma história maravilhosa, né, Edson? Maravilhosa, 80 anos muito bem vividos, o clube soube se atualizar, o clube trouxe novos ares para os eventos sociais, sempre foi muito democrático, ele nunca foi um clube elitista, ele sempre teve espaço para todas as manifestações, tudo que Barbacena é e quis realizar, o Automóvel Clube sempre estava ali disponível, cedendo seus salões. Eventos políticos, eventos sociais, beneficentes, educacionais, corporativos, todos os tipos de eventos foram sempre muito bem-vindos naquele salão. Tudo em benefício da população. É um lugar pensado para o barbacenense. É a sala de visitas, é o salão de festas do povo barbacenense, com certeza. Portanto, contamos um pouco da história do Automóvel Clube, que está completando 80 anos, na voz desse historiador, Edson Brandão. Edson, muito obrigado pela sua presença aqui. Uma alegria recebê-los e falar sobre o nosso querido Automóvel Clube nessa data aí tão significativa, né? No ano em que o Automóvel Clube de Barbacena está completando 80 anos, repórter Luiz Lúcio para a 93 FM.